Uma coisa é fato, o Besouro Azul nunca foi um herói muito conhecido fora dos fãs de HQs que já conheciam a história de origem dele que a gente vê no novo filme. Mas o que nem todo mundo sabe também é que o Besouro Azul tem vários vilões, e por isso eu decidi fazer essa lista com os 10 maiores e piores vilões do Besouro Azul que você precisa conhecer. Sério galera, tem cada um que você nem fazia ideia nessa lista e os últimos então super poderosos. Então continua no vídeo para descobrir tudo sobre eles, vamos lá! Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E hoje a gente vai mergulhar mais um pouco no universo DC agora para descobrir os principais vilões que cruzaram o caminho dos Besouros Azuis nos quadrinhos ao longo do tempo, dos menos até os mais perigosos. Até porque a gente já teve vários nomes assumindo a identidade do Besouro Azul, né? Como eu já expliquei aqui algumas vezes. Primeiro o Dan Garrett, o Besouro Azul original que achou o artefato mágico do Escaravelho, né? E a gente vê isso no próprio filme do Besouro Azul, né? Antes do Jaime Reyes, o terceiro Besouro Azul, a gente teve o Dan Garrett, que é o primeiríssimo Besouro Azul, que aliás nem era da DC, e sim da Fox Comics e depois da Charlton Comics, que fez então o segundo Besouro Azul, Ted Kord. E o segundo Besouro Azul foi criado por ninguém mais, ninguém menos que o Steve Ditko. Se você não conhece, é simplesmente o criador do Homem-Aranha na Marvel e também o Doutor Estranho na Marvel, que ele fez esses personagens com toda a genialidade dele, né? Então o Ted Kord também ele tem um papel fundamental na mitologia do Besouro Azul e por isso também vários dos vilões que eu vou citar aqui é muito importante você conhecer a base disso para conseguir entender tudo. Então já se prepara, pega um lanche aí para você ver todos esses vilões, mas antes eu preciso também muito do seu like aqui embaixo, vale demais para mim, para eu continuar a me motivar para produzir mais vídeos da DC, da Marvel e muito mais. Então já deixa a sua inscrição aqui, se inscreve no canal com o sininho ativado, porque ao mesmo tempo que você me dá aquela força, você já vai ser avisado assim que eu lançar um novo vídeo, assim como esse, por exemplo. Então, muito obrigado para todo mundo que faz isso de coração e vamos pro vídeo. Maxwell Lord. E a gente começa com um vilão que já apareceu no cinema, né? Para quem não lembra, lá em Mulher Maravilha 1984, o empresário milionário Maxwell Lord, que foi inclusive interpretado pelo Pedro Pascal, né? Que fez o The Mandalorian e o The Last of Us. Mas lá ele tava bem diferente, né? Diz aí, nessa imagem às vezes nem parece ele se você olha rápido, se você não presta atenção ou já não sabe que era ele antes. Mas enfim, por um tempo, o Maxwell Lord ele foi até um aliado do Besouro Azul, inclusive ele financiou a Liga da Justiça Internacional, mas claro, não demorou muito para eles descobrirem que o Max Lord tinha outras intenções, né? Com muitos planos que entraram em conflito direto com os Besouros Azuis. Aliás, tudo isso levou a um confronto dele, né, com o Ted Kord, que ia investigar o Projeto OMAC e acabou morrendo no processo e ficou assim durante um período nas HQs. Inclusive esse Projeto OMAC, que nos quadrinhos é um exército de um homem só, né, um personagem criado pelo Jack Kirby, outro gênio dos quadrinhos, o rei dos quadrinhos, né? Mas que no filme do Besouro Azul foi ligado com a origem de outro vilão, o Carapax, que a gente inclusive já vai falar mais pra frente. Os Madmen, ok, esses aqui eles podem ser um pouco bizarros quando você olha pra eles, né? Mas eles são outros vilões que já enfrentaram algumas vezes o Ted Kord nos quadrinhos. E os pequenos e coloridos Madmen, ou Madniks, foram liderados pelo Farley Fleeter, que consegue controlar mentalmente qualquer coisa que ele toca, né? Então por isso ele consegue controlar eles e fazer eles atacarem em bando. E como o Ted Kord ele é o único Besouro Azul sem poderes, já que ele não conseguiu se mesclar com o Escaravelho, né, ele precisa então utilizar os gadgets dele, os equipamentos dele, com a riqueza dele, né, já que ele tem as indústrias Kord e tal, ele financia isso, assim como o Batman faz, por exemplo, para ir de frente contra os vilões. Gorila Prateado. Galera, além do Gorila Grodd e o Monsieur Mallah, a gente também tem um vilão gorila pro Besouro Azul. Mas esse aqui é um gorila ciborgue armado até os dentes, é isso mesmo. E ele já liderou até outro grupo de vilões. E o Gorila Prateado é tão sinistro que já deu medo até nos outros vilões, né? E, inclusive teve um confronto bem intenso com o Jaime Reyes quando eles se encontraram lá na fase dos 952. Victoria Kord. Com a produção do filme do Besouro Azul, a gente teve também a introdução da Victoria Kord, que é a vilã do filme, né? Nos quadrinhos. Com aquela HQ que eu já comentei várias vezes aqui no canal, o Dia da Graduação. Onde a gente tem, então, a Victoria Kord, que é a irmã do Ted Kord. E por isso ela tem o interesse, então, de pesquisar e tomar conta do Escaravelho, já que ela acha que o Jaime Reyes ele não merece ter o poder do Escaravelho para ele. Lembrando que a filha do Ted Kord, a Jenny Kord, interpretada pela Bruna Marquezine no filme, ela não existe nos quadrinhos. Ela tem essa conexão com os dois Besouros Azuis. Jarvis Kord, e como se não bastasse a irmã do Ted Kord, que administra as indústrias Kord, a gente tem também o Jarvis Kord, que é o tio maligno do Ted e da Victoria. Mas ele acabou, mesmo aparecendo poucas vezes nos quadrinhos, tendo um papel fundamental na história
história dos Besouros Azuis, já que por causa dele fraudar sua própria morte, o Besouro Azul original, o Dan Garrett, acabou morrendo com o Jarvis Cord. E todas essas perdas influenciaram diretamente o Ted Cord a assumir então a identidade de Besouro Azul. Carapax! E agora a gente chega em outro vilão que aparece também no filme do Besouro Azul, né? O Conrad Carapax, que nos quadrinhos é um pouco diferente, né? Principalmente na origem dele, que aconteceu na primeira edição do Besouro Azul, depois da saga Crise nas Infinitas Terras. E a origem dele está totalmente relacionada ao Besouro Azul original, já que ele era um arqueólogo rival do Dan Garrett. Tanto que ele também encontrou um artefato nas expedições de uma tecnologia parecida com aquela que o Jarvis Cord trabalhou com os robôs, né? Junto com o sobrinho dele, o Ted Cord. Meio que uma variação dessa tecnologia, né? Que acabou se ligando à mente do Conrad Carapax. E desse jeito, então, o Carapax ele começou a usar uma armadura praticamente idêntica àquela que a gente tem no filme, né? Mas sem relação com o Projeto Omar, que, como eu já disse, é um personagem totalmente diferente, até mesmo que a ideia de um exército é um personagem diferente das HQs. Arremessador! E agora que a gente já falou da família do Ted Cord, outro vilão que a gente tem do Besouro Azul é um funcionário da empresa dele que sempre se sentiu como uma vítima, né? Que é o Arnold Beck, que era contra, inclusive, a suposta ligação das indústrias Cord com a indústria armamentista. Mas tudo mudou quando o Arnold recebeu tecnologia dos caçadores cósmicos, que são meio que uma versão corrupta da ideia de policiais espaciais da tropa dos Lanternas Verdes, por exemplo. Então, mesmo sem poderes, ele conseguiu vários dispositivos e um traje de alta tecnologia para conseguir lutar contra o Ted Cord. Ladama, essa aqui é uma vilã bem interessante dos quadrinhos recentes do Besouro Azul, já que ela está envolvida como um líder do tráfico lá em El Paso, e que era onde o Jaime Reyes vivia nas HQs, no Texas, antes de se mudar para Palmeira City. E como a Ladama é tia de uma das amigas do Jaime, tudo isso deixou mais difícil, né, mais complicado a relação dos dois, já que um é super-herói e a outra é uma criminosa. E já na fase dos 952, essa origem da Ladama acabou sendo totalmente diferente, porque ela foi reformulada para ser um ser imortal que conseguia controlar várias pessoas e também bater de frente com vários meta-humanos, como o próprio Besouro Azul. A expansão, e agora a gente chega na maior ameaça de todas para o Besouro Azul, né? Já que a expansão tem uma ligação direta com a própria origem do Escaravelho, e é simplesmente uma civilização alienígena gigante que conseguiu eliminar grande parte de vários planetas da galáxia, né? E isso toda vez que eles atingiam um grande avanço tecnológico. E a expansão consegue fazer isso enviando os Escaravelhos para se infiltrar e conquistar o planeta, o que era a intenção deles com a Terra. Mas tudo isso saiu dos planos porque o Escaravelho que encontrou o Jaime estava danificado, então ele acabou não obedecendo mais às ordens da expansão e eles foram vistos, então, ele e o Jaime como inimigos. E essa falta de controle da expansão com o Escaravelho Azul, inclusive fez com que ele tivesse uma independência, um livre-arbítrio maior, em que inclusive fez ele assumir o nome de Kat-Da. Então, sem dúvida, a expansão ela tem um nível de poder gigante, é uma verdadeira ameaça para o universo, né? O que inclusive a gente vê lá na série animada, segunda temporada da série animada Justiça Jovem, o que é muito legal. E assim como a gente vê na série, a expansão tem um aliado muito poderoso para lutar contra o Besouro Azul. Besouro Negro. Então, galera, nesse caso a gente tem duas versões totalmente diferentes do personagem. A primeira dos quadrinhos e a segunda uma versão totalmente original, feita para a série animada Justiça Jovem. Na série, ele é um guerreiro da expansão, então, que usa um escaravelho preto bem parecido com o escaravelho azul do Besouro Azul. Ele tem um papel crucial nessa invasão na Terra, né, que é o tema central da segunda temporada, até que ele é derrotado pelo Besouro Azul. Já nos quadrinhos, o Besouro Negro apareceu pela primeira vez em 2007, no título do Gladiador Dourado. Tinha uma origem bem diferente, né, já que ele era um viajante temporal que, pelo visto, tinha um problema pessoal ali com o Jaime Reyes. E por isso ele queria mudar a linha do tempo de um jeito que o Ted Cord nunca morresse e o Jaime nunca assumisse com o Besouro Azul. E só que aí que começa a confusão, né, porque algumas edições depois, o Besouro Negro revelou que o nome dele era Hector e ele era irmão de uma amiga do Jaime, a Nadia, que acabou morrendo, e ele culpou o Jaime por isso. Então, a partir daí, o Hector deixou o país e se uniu a um escaravelho da expansão. Mas o problema é que logo depois isso já é descartado, porque o Besouro Negro revela que matou o Hector, e é na verdade uma versão alternativa do Jaime Reyes. Então se liga que loucura essa história, galera, mas fica pior, porque depois de um tempo, como se não bastasse nos quadrinhos, ficou esse mistério, né, sobre a verdadeira identidade, então, do Besouro Negro. E a revelação disso aconteceu na série em quadrinhos Azul e Dourado, que revelou, então, que o nome dele era Michael John Carter. Na verdade mesmo, uma versão alternativa do Gladiador Dourado. É isso mesmo, não Hector, não versão alternativa do Jaime Reyes, e sim uma versão seguindo
essa revelação uma versão alternativa do Gladiador Dourado, que não se inspirou pelos heróis do passado, como a versão original do Gladiador Dourado, mas ele ficou obcecado então em conseguir mais poder viajando no tempo. E por isso até ele acha que o Gladiador Dourado ele sempre desperdiçou todo o potencial de poder dele, né, se tornando um herói salvando as pessoas que já morreram antes mesmo dele nascer. Então ele realmente vai contra isso e tem então a intenção de querer governar o universo, né? E aí galera, qual versão do Besouro Negro vocês preferem? Qual outro vilão dessa lista merece aparecer no cinema? Você gostaria que ele aparecesse? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, se liga que em breve eu vou postar outros vídeos com listas incríveis sobre outros heróis, vilões da DC, Marvel e muito mais, e você precisa assistir. Então já se inscreve no canal com o sininho ativado, porque esse é o único jeito para você não perder. E não vai embora ainda, conferindo esses outros vídeos que eu separei para você, eu tenho certeza que você vai gostar. Isso aí, valeu, falou, até mais!